Desculpe, pessoal, mas o barulho ali embaixo, eu tive que interromper o vídeo. Nós iniciaremos agora novamente, tá? Então, estava falando, né, sobre ser humilde, não lançar o erro na cara da pessoa, não tentar corrigi-la nessa hora. É importante, ao haver resolvido o aspecto voluntário, perdoando em nome de Jesus, o emocional, a amargura involuntário vai desaparecendo no curto espaço de tempo. Do momento que você perdoa, esse sentimento todo vai se dissipando, porque foi uma coisa involuntária. E involuntariamente ele vai também desaparecendo. Todas as nossas palavras ou dão subsídios para os demônios agirem, ou para o Espírito Santo agir. Temores, depressões, fortalezas, tratamos juntos, pois são afins e possuem geralmente uma mesma origem. Crer nas mentiras do diabo, tá? Então, a terapia também é comum nos três aspectos: ser livre por crer na verdade de Deus, temor, medo, temor natural nos preserva, temor reverencial para com Deus nos preserva do pecado, temor, medo escravizador nos destrói, fobia. O medo é uma emoção negativa, é o contrário da fé. Que tipo de medo você tem? Alguns tipos de medo: medo do futuro, medo de sofrer, de desgraças, de morte, de receber mais notícia, da solidão, de fracassar, de fazer ridículo diante das pessoas, de não ser aceito, da pobreza. O medo é um espírito. Nenhum medo vem de Deus, o medo vem do inferno. Olha só, tem gente que tem medo de ficar solteiro, tem medo de casar, de determinados bichos, de ficar no escuro, de ser enterrado vivo, de que seus filhos nasçam defeituosos, de morrer em determinadas doenças. O medo é um espírito. Nenhum medo vem de Deus, o medo vem do inferno. É também crer que aquilo que o diabo falou vai acontecer. Jó capítulo 3, verso 25. Todo medo tem uma causa. Exemplo, Rubinho e o gato. Diferença entre medo e preocupação. Preocupação é causada por circunstância. Medo não é uma coisa razoável. É impossível provar ao medroso que o que ele teme não vai acontecer. Ele dirá: eu sei, mas continuo com medo. É impossível convencer os medrosos pela lógica. Eles só são influenciados pelos fatos. O que fazer? O medo é um elemento destruidor. Ele destrói o corpo, a alma e o espírito. João capítulo 10, versos 10. O medo é progressivo. Exemplo: pessoas que morrem afogadas morrem de medo. Precisamos detectar como o medo se alojou em nossa mente. O medo resiste ao tratamento médico. Só existe um meio de expulsar o medo. O medo rouba a alegria de viver. O medo é causado por não crer na proteção de Deus. Porque os crentes sofrem de medo? Ignorância da sua posição em Cristo, Efésios capítulo 1, verso 3, 2 e 6. Está fora do lugar de segurança, não andar na luz, 1 João capítulo 1, verso 7. Quando saímos da presença de Deus, estamos sujeitos a todo tipo de coisa. Como nos libertar? Admitir o medo, crer na palavra de Deus, orar rejeitando especificamente o medo, pedir uma palavra da verdade. Salmos 34, verso 4 e 8. Capítulo 34, verso 4 e 8. Reconheceu que tinha medo, livrou de todos, olhou para ele, clamou e o Senhor o salvou. A palavra que recebeu está no verso 7 e 8. Você crê nisso? Depressão, abatimento físico ou moral. Abatimento, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9. Salmos 42, verso 5. Os pais chamam de preguiça, falta de disposição para qualquer atividade. Afeto físico, estado bioquímico, músculos lisos. Não sabe por que está assim. Os antigos pais da igreja tinham a outra palavra para a depressão. A chamavam de preguiça, aflição do coração e falta de disposição para enfrentar qualquer atividade que requeira esforço. Hoje em dia, não descrevemos a depressão nos mesmos termos.
O que é realmente a depressão? É possível descrevê-la de várias perspectivas? Se você observar seu estado bioquímico quando estiver deprimido, seu metabolismo, o comportamento dos músculos lisos e das glândulas, verá que não somente sua conduta verbal e motriz possuem sintomas depressivos. A autocomiseração é o sintoma quase universal da depressão. Quanto mais a pessoa pensa em si mesma, mais depressiva fica. É uma tentativa de controlar-se a si mesmo. Geralmente a depressão ocorre por algum motivo. A maioria das crenças errôneas que provocam depressão entram na corrente do monólogo interno, depois que houve uma perda. Sintomas da depressão: isolamento, perda de apetite, perda de energia, choro sem motivo aparente, entre outros. Muitas vezes a pessoa não pode explicar por que está deprimida. Não sei por que estou assim, simplesmente sinto que não posso fazer absolutamente nada. Não tenho desejo de fazer nada, choro o tempo todo, não durmo bem, não tenho energia nem interesse em nada, não sei por quê. Geralmente terminam com uma voz tão débil que não se escuta direito. Suspiram, se afundam no assento da cadeira e ficam olhando para o chão. Apesar da falta de habilidade do deprimido para explicar por que chegou a esse estado, é extremamente raro que a depressão se produza sem alguma causa especial. As crenças errôneas que levam à depressão podem ser ativadas por um fato somente. Um fato que representa uma perda. Alguém querido vai embora ou falece. Ou podem ser dificuldades econômicas, ou ainda perda de dinheiro, uma enfermidade física, a idade, um acidente, um ataque do coração, ou perda do vigor físico. A separação e o divórcio são frequentemente causas de depressão, e também outras situações onde se provoca a rejeição, o temor, o autodesprezo. Qualquer dessas situações pode ser uma oportunidade para que o diabo infiltre alguma sugestão no monólogo interno. Nessas condições, a pessoa se autodespreza, subestima suas possibilidades e olha com desesperança seu futuro e diz: estou arruinado, não posso sair disso, estarei cada vez pior. Não adianta dizer para o deprimido: liberte-se da depressão, pois ninguém gosta de estar deprimido. Atitudes práticas para vencer a depressão. Comece a louvar a Deus, Filipenses capítulo 4, verso 8. Espere em Deus, Salmo 42, 11. Você diz para você, o Espírito diz para a alma: por que está batido, alma? Espere em Deus. Pense positivamente, Filipenses capítulo 4, verso 13. Ore pedindo a alegria de Jesus, João capítulo 15, verso 11. João capítulo 16, verso 24. Tome o jugo de Jesus, Mateus capítulo 11, verso 28 e 30. Procure ocupar-se, mente vazia, oficina do diabo. Fortalezas, complexos. A expressão fortalezas é a palavra bíblica equivalente a complexos e traumas. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. A linguagem bíblica é muito descritiva. Fortaleza é um castelo, um forte que foi construído pedra por pedra. Suas paredes largas, altas e sólidas foram edificadas através dos anos. Satanás edifica em nossas mentes fortalezas espirituais que são construídas por suas mesmas mentiras, mentiras reiteradas, ditas através dos anos em diferentes situações e circunstâncias. Geralmente tem sua origem na infância. Exemplo: ninguém me ama, sou um inútil, não tenho sorte na vida, não sei fazer nada certo. Nos comparamos com os outros. Existem vários tipos de complexos. Inferioridade, autopiedade, rejeição, timidez, derrotismo, entre outros. A mentira ou a verdade. Satanás é o pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere a mentira, falar do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. A verdade de Deus nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 32.
O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, verso 10. O objetivo de Satanás é a conquista da nossa mente. Sua estratégia consiste em colocar os nossos pensamentos, suas mentiras, sem que demos conta de que são mentiras, e muito menos que provém dele. O que pensamos acerca de nós mesmos, a vida, de Deus, dos outros, de nossas circunstâncias, pode ser mentira ou verdade. Se o que pensamos é mentira, nos amarra e destrói. Mas se é verdade, nos liberta e edifica. William Becks e Marie Chapian escreveram um excelente livro intitulado Diga-se a Verdade, do qual quero transcrever alguns parágrafos. Uma vez que estipamos a irracionalidade e mentiras dos nossos pensamentos e as substituímos pela verdade, podemos ter vidas satisfatórias e ricas e emocionalmente plenas. As crenças errôneas são a causa direta da desordem emocional, das condutas inadaptadas e da maioria das chamadas enfermidades mentais. São a causa daquelas condutas destrutivas nas quais permanece uma pessoa, mesmo tendo plena consciência de que são prejudiciais, tais como comer demasiadamente, fumar, mentir, roubar, embriagar-se e cometer adultério. Mas, por favor, creiam-me, as crenças errôneas que dizem a nós mesmos vêm do mais profundo do inferno. São formuladas e despachadas pelo próprio diabo. Ele é muito sagaz para difundir crenças errôneas. Não quer correr o risco de ser descoberto, de um modo que sempre faz parecer como verdade as mentiras que diz. O que é que faz com que nos sintamos como nos sentimos? O estado da sua bioquímica pode afetar a maneira que se sente. Há formas de mudar esse estado bioquímico, como, por exemplo, com medicamentos. Outra forma é começar uma boa alimentação e um bom funcionamento do corpo. Também seus pensamentos podem afetar seu estado bioquímico. Quer dizer, o que você está pensando neste momento pode mudar a composição química das células do seu cérebro e do resto do sistema nervoso central. Você pode crer que as afirmações do seu monólogo interno podem realmente alterar a sua conduta glandular, muscular e nervos. Mude as crenças de um homem e mudará seus sentimentos e sua conduta. Para conseguir suas metas, tanto nesse livro quanto na vida, devemos descobrir, analisar, questionar e substituir sistematicamente as crenças errôneas de nossa vida pela verdade. Equação espiritual e circunstâncias difíceis, mas mentiras de Satanás é igual a depressão. E circunstâncias difíceis, mas verdade de Deus é igual a edificação. Então, nós vamos parar por aqui. E na próxima aula vamos iniciar falando sobre opressões e amarras diabólicas, ok? Fica com Jesus, que Deus os abençoe, a graça e a paz a todos. Amém?